Alguém conheceu esse cenário aqui? Ele tá meio assim feinho, mas... Alguém conheceu? Não, não é? Então tá. Por que eu trouxe esse cenário aqui hoje? Hinos seletos da Inário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1961. Então, eu nasci na igreja, nasci, como diz assim, no berço, né, do Adventismo. E, se Deus permitir, daqui a um mês vou completar 70 anos. Por que eu estou dizendo essas coisas aqui? Porque esse cenário aqui eu cantei. A esperança gloriosa de um dia ver Jesus vindo nas nuvens do céu, desde criança. E Deus tem permitido chegar a essa idade, crendo na promessa gloriosa de que ela haverá de se cumprir na minha vida e na sua vida, amém? O Inário envelheceu com o tempo, e com o dono também dele, não é? Sou eu. Então, queridos, escutem, mas a esperança gloriosa não morreu. A esperança gloriosa não morreu. E pela graça de Deus, nosso desejo nesta manhã é que a gente possa ver alguns textos bíblicos aqui e algumas coisas e de forma simples compreender que mais do que no tempo ou na aparente demora, nós temos firmemente a convicção de que no dia a dia, preparando-nos para o encontro glorioso com Cristo, é muito mais importante do que apenas estar preocupado ou encontrarmos de vez em quando com um ou com o outro e dizer assim, olha, está demorando. Já devia ter vindo. Você já ouviu isso, né? Ou já ouvimos isso em algum momento. E é interessante de que, vamos olhar aqui algumas coisas, mas não é o tempo em si. Não é a demora que se você acha que está demorando. A preocupação maior. A preocupação maior tem que ser com o preparo para o reino do céu. Não é com o tempo. Não é que com a aparente, mais uma vez, demora. Esses dois textos bíblicos aí, que dá para nós lermos, não é? Nós vamos lendo alguns e abrindo a Bíblia em outros. Daniel disse, olha, o anjo disse para Daniel, tu porém, Daniel, que diz lá? Cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ele respondeu, portanto, vai Daniel, porque estas palavras, elas estão cerradas e que mais? E seladas até o tempo do fim. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho, que mais? Até o fim de novo, pois descansarás e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Acabou. Já ouvimos reiteradas vezes aqui a expressão de que não devemos estar colocando ponto de interrogação naquilo que Deus já colocou um ponto final. Se Deus colocou um ponto final, acabou. É o melhor para mim e para você. O melhor para Daniel. Daniel, você não vai entender isso agora. Cele o livro, feche direitinho lá. Você viu muitas evidências, mas não é para você entender na sua plenitude agora. E vá descansar.
Vocês sabem que a palavra cemiterion, no grego, significa dormitório. A palavra significa dormitório. Então, você vai para o dormitório agora, você vai descansar. E que bom, essa palavra final aí, que no final de todas as coisas, você vai receber o quê? A herança. Legal. Então, escutem. O planeta está mais Escutem isso aí. da destruição. Olha só que loucura. Essa afirmação forte vem de um grupo de cientistas renomados que atualizam todos os anos o chamado relógio do juízo final. O mecanismo, criado em 1947, move seus ponteiros para frente e para trás, sempre de olho no que acontece no mundo. Guerras, pandemias, mudanças climáticas, poluição, incertezas no uso da inteligência artificial. Tudo isso aumenta os riscos de catástrofes globais e influencia na velocidade e na direção dos ponteiros. O relógio é ajustado todos os anos e hoje está marcando 89 segundos para meia-noite, o que simboliza o quão perto a humanidade está de destruir o planeta. Esse é o ponto mais crítico já registrado. Ao ser ajustado, o relógio sempre reflete os acontecimentos do ano anterior, e os cientistas apontam para um 2025 ainda mais difícil. Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. A sua preocupação maior é com o tempo? Porque a gente fica preocupado com essas coisas. A sua preocupação é com a demora? A sua preocupação é com a demora? É com o tempo? Ou a sua preocupação é com a preparação? O que é que te inquieta? Ou o que é que deve me inquietar cada dia? Porque parece que nós estamos muito mais preocupados com o tempo ou com a demora do que com a preparação. E aí ficamos preocupados quando olhamos alguém dizer que está faltando 1 minuto para o tempo do fim, ou para o relógio lá dos cientistas, dizendo de que as coisas irão acontecer. Não são cientistas que nos ensinam o tempo do fim. Quem nos ensina o tempo do fim é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Quando eu me preocupo com o preparo diário, preparo da minha vida, da sua vida, da nossa família. E às vezes estamos preocupados com os sinais são interessantes, eles fazem parte, naturalmente, do nosso dia a dia, mas não é a razão maior. A ênfase deveria ser no preparo, não nos sinais. E às vezes, como falo, muitos têm se preocupado com essas coisas e até propagado esses detalhes com muita assim, intensidade, com muita preocupação e com muito sensacionalismo. Eu vou só dar um breve histórico aqui. Isaac Newton, e vocês já viram e ouviram isso, em uma carta escrita em 1704, ele, estudando o livro de Daniel, sobretudo, ele viu a possibilidade e escreveu, deixou isso por escrito, de que certamente, dentro das possibilidades matemáticas, físicas que ele estudou, de que o Senhor voltaria em 2060. Quanto? 2060, ele voltaria. Eu lendo isso aí, e raciocinando, pensando em mim mesmo, eu olhei para mim e disse, sabe, se isso fosse tão real, e se essa preocupação fosse a maior, eu já estaria no dormitório, não é? Em 2060. Então, queridos, mas para os mais jovens,
Jovens, por favor, não se preocupem com 2060. Não se preocupem com 2050 ou 2040 ou 30. Seja com o que for, se preocupe ou nos preocupemos com o preparo de um dia poder olhar face a face com o Senhor e receber do Senhor o prêmio maior de habitar um novo céu e uma nova terra. Essa deve naturalmente ser a nossa preocupação. Mas a gente escuta isso, eu diria assim, quase que o tempo todo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui um anterior. Vocês viram lá em Daniel, que Daniel falou assim, olha, Deus falou para Daniel, o anjo falou, é para serrar, não foi? Sela e serra. Não vamos mais tocar nesse assunto e você vai descansar. Mas em Apocalipse 22, aqui ó, Apocalipse 22, 10, a Bíblia diz assim, disse-me ainda, o anjo disse para João, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o fim. Enquanto em Daniel era para selar, em Apocalipse era para abrir o selo, para que tivéssemos o privilégio que o próprio Daniel não teve, de compreender a essência. Nós estudamos hoje aqui na Escola Sabatina, na nossa lição, não é? E a gente percebeu lá, com muita clareza, esses detalhes assim, relacionados a essas coisas. A estátua de Nabucodonosor lá, mostrando as evidências. E hoje nós conhecemos todas aquelas evidências. Todos aqueles reinos que significaram a estátua de Nabucodonosor. Daniel não teve esse privilégio de conhecer esses detalhes. E Deus nos concedeu a esta geração, a nossa geração aqui presente, diferenciadas, não é? Mas presentes, de que é preciso abrir o selo e compreender as evidências do tempo do fim. Mas mais do que isso, preparar-nos para este tempo. O planeta está mais... Deixa eu puxar aqui também. A principal diferença aqui, ó, entre tempo e demora, é que tempo reside no contexto do uso, do tempo. O tempo pode se referir a um período geral, momento específico ou até mesmo um clima, enquanto que demora indica a duração do intervalo do tempo, geralmente um atraso ou um excedente esperado. Então, em outras palavras, o Espírito de Profecia, e nós vamos citar daqui a pouco aí, cita de que no plano de Deus, de Deus, não existe nem adiantamento e nem retardo. Entendamos isso. No cronograma do tempo de Deus, não existe nem adiantamento e nem retardo. Gálatas capítulo 4 e o verso 4, a Bíblia diz que vindo a plenitude do tempo, vendo o tempo, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Jesus a esta terra. Nem foi antes, nem foi depois, mas no tempo ideal, no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou. Então, queridos, a ênfase, portanto, eu desejaria, e peço a Deus que ao sairmos daqui nesta manhã, saiamos com a ideia clara de que a preocupação que devemos ter é com o preparo. Eu vou repetir isso várias vezes. É com o preparo e não com a questão do tempo, porque na plenitude dele, Jesus virá. Sinais e acontecimentos têm contribuído ou têm nos mostrado as evidências, mas nem o dia e nem a hora ninguém sabe. E a gente conhece, e alguns escutam, alguns, eu diria assim, profetas falsos, não é?
com a aparência da verdade, de verdade, mas que mistura o erro com a verdade, mostrando até que Jesus vai voltar em 2027. Alguns, Jesus vai voltar em 2030. E pior, é que como nós estamos em família, até alguns pastores nossos, nós já jubilados, etc., e pregando ou ensinando datas que Jesus virá em 2027, outro em 2030, etc. E pior, é que alguns ficam tão empolgados, ou tão inquietos com essa questão de tempo, coisas que jamais deveríamos nos levar a pensar dessa forma, ou dessa maneira. Se não, mais uma vez, que a ênfase seja dada na preparação. Bom, aí estão algumas coisas que a gente escuta e alguns ficam apavorados. E quantas pessoas ligam para a sua casa, porque para a minha, já me ligaram várias delas. Pastor, é verdade mesmo isso? Está saindo aí, olha, ali na Planeta, que mais? Na Exame, Gazeta de São Paulo, nas revistas principais, na Veja, etc. E o pessoal fica inquieto, perturbado com essas coisas. Carta de 1704, como falei, de Isaac Newton, falando sobre 2060. A data prevista para o fim do mundo por Newton está próxima. Queridos, por mais que Newton tivesse grande preocupação ou boa intenção, a data prevista do mundo, prevista por ele para a próxima volta de Cristo, não tem sabedoria em si do que a sabedoria vinda da parte do Senhor, que evidencia sinais, mas foi claro ao dizer que somente o Pai, não é? E nos dias de Jesus, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, ninguém, senão o Pai, sabe o dia e a hora. Sabe o dia e a hora, porque no contexto geral da Bíblia, a palavra de Deus nos diz que ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. E a gente já sabe que o ladrão jamais vai dizer dia e hora. Falei isso aí rapidamente, porque a escatologia é um estudo sobre as últimas coisas, ou os últimos eventos, não é? Ou os últimos eventos. Agora, uma coisa que eu achei interessante ao reler algumas coisas de Newton, era o objetivo dele. Eu achei isso interessante. A literatura diz que o objetivo de Newton, para Newton, o conhecimento sobre o fim dos tempos deveria incentivar as pessoas a refletir sobre suas vidas, a buscar a verdade, ao invés de provocar medo ou pânico. Olha que coisa interessante. Esse foi o objetivo dele. Ao querer estudar as profecias de Daniel, falar claramente: Gilberto, ao olhar essas coisas, por favor, se preocupe com a sua vida, como ela está diante do Senhor. Como eu estou diante do Senhor. Essa é a preocupação. Não é para provocar em Gilberto, nem em Paulo Falcão, nem em Jair Lima. E queridos, a preocupação não é para provocar pânico ou inquietação. Nem Newton pensou assim, senão de preparação, de ver como é que eu estou, o que é que eu tenho interiorizado no dia a dia, para minha aproximação ou distância de Deus. Newton indicou parte da sua vida ao estudo da Bíblia, buscando decodificar mensagens ocultas e fazer previsões sobre o fim dos tempos. Esse foi o objetivo maior dele. Portanto, a escatologia é essa ciência que estuda naturalmente esses eventos relacionados ao tempo do fim.
Mas eu achei interessante essa definição aí, que vocês estão lendo aí agora. A Bíblia não se limita ao estudo de eventos futuros, mas também influencia a vida presente dos cristãos, incentivando-os a viver, o que diz ali? A viver com esperança e que mais? E responsabilidade. A preocupação da ciência, da escatologia, não é só estudar as coisas relacionadas ao tempo do fim, mas a incentivar a você, que tem a verdade presente, que tem as maiores verdades já dadas aos mortais, como diz o Espírito de Profecia, a incentivar a vivermos com esperança, e que mais? E responsabilidade, e transmitirmos, por favor, esta esperança, esta responsabilidade que temos, àqueles que não têm, ou que vivem inquietos, perturbados, com a questão de tempo, com a questão de datas. Datas nunca foi, diz o Espírito de Profecia, nem jamais será algo que venha perturbar a igreja de Deus nesta terra, nunca mais. Mas alguns às vezes insistem, e se cria falsos profetas, mesmo em nosso meio, não é? Quando a ordem é ir de pregai, Agora escutem, observe isso aí. Nós somos em redor do mundo 0,3% da população mundial. Somos muito ou pouco? Hein? Muito ou pouco? Pouco. 0,3% em redor do mundo. Nós somos 0,96% em relação aos cristãos. Muito ou pouco? Pouco. Nós somos pouco, não somos nem 1% em relação aos cristãos no mundo. Nós somos 1,3% em relação aos muçulmanos. Pouco. 1,78% em relação aos católicos. Somos poucos. Mas quem disse que nós deveríamos ser muitos? Hein? Alguém disse que nós deveríamos ser muitos? A Bíblia diz que nós deveríamos ser muitos? Sim ou não? A Bíblia diz que nós deveríamos ser o quê? Isso aí mesmo. Um remanescente. Remanescente. Remanescente é muito ou pequeno, ou pouco? É pouco. Mas deveríamos ser um pouco barulhento. Um pouco barulhento. Um pouco que faça a diferença. Uma diferença que leve esperança, responsabilidade, ousadia, determinação, moderação na pregação da palavra de Deus. E somos sim. Mas deveríamos ser mais. Deveríamos ser mais. Quem é você, aonde você trabalha? O pessoal te conhece mesmo? Quem é você, aonde você estuda? O pessoal te conhece mesmo? Quem é você, aonde você trabalha? Não é? Ele contou aqui uma história na lição. Quem é você, aonde você estuda, trabalha, aonde você vive? Quem é você como pai em casa, como mãe, como irmão ou irmã, como parente? Quem é você? O que o pessoal fala de você? O que o pessoal diz com relação a você? Como é que a pessoa te olha como um adventista do sétimo dia, que devia ir e pregar o Evangelho eterno, o Evangelho da preparação, não de tempo, não de demora, mas da preparação, para que o seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter, possa refletir a graça, a glória, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus para com as pessoas, que sejamos diferenciados aonde estamos ali, e as pessoas possam falar isso. Aonde você mora, como você é conhecido?
Eu já falei aqui alguma vez, em algum momento aqui, de que nós não somos responsáveis pelo rosto que temos, não é? Isso é genética. Mas nós somos responsáveis pela fisionomia que construímos. E com a fisionomia que construímos, nós poderemos pregar muito da palavra de Deus e dizer do Deus ao qual nós servimos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, eu estou um pouquinho à vontade, porque nós vamos almoçar aqui, não é? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, no capítulo 4, e no verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de quê? A espíritos enganadores e que mais? E espíritos de demônios, ensinos de demônio. Você ensinar para alguém, ou falar para alguém, com muita ênfase, preocupado com o tempo, preocupado com a demora de Cristo. Isso é ensino de Cristo ou de demônio? Responda, nós estamos em família. Isso é de demônio ou é de Cristo? Hein, irmãos? Demônio ou de Cristo? A gente ensinou que nós devemos ter um espírito de coragem, e não de covardia, não é? Mas de coragem, de determinação. Isso é espírito de demônio ou é espírito de Cristo? O Espírito de Cristo manda que você pregue, ensine e viva o preparo. Porque tempo, não é? Ou demora, não deveria fazer parte do nosso calendário. Porque no calendário de Deus não há retardo e nem avanço. É tudo no tempo, na plenitude do tempo. Foi no tempo certo que Deus enviou Cristo. Então, no nosso calendário, a nossa preocupação era pregar, vivendo fisionomicamente, falando, nos alimentando, nos vestindo, seja lá como for, pregando o evangelho eterno, o evangelho do Senhor, e não estar preocupado com data, ou com retardo, ou com avançar, quando isso não existe. O que existe é a plenitude do tempo estabelecido por Deus. Bom, já em algum momento preguei isso aqui também. Escola, nós temos algumas escolas, né, em teologia, e a escola preterista lá é a escola que os católicos pregam ou vivem. Eles dizem que tudo está no passado, no pretérito, no passado. Os evangélicos, de modo geral, eles creem na escola do futurismo, ou tudo está ainda para o futuro. Mas como adventista do sétimo dia, nós fazemos parte da escola historicista. Nós cremos que Deus se revela ao longo da história. E basta ver o sonho lá de Nabucodonosor, não é? Da estátua lá, e ver as evidências claras de que nós estamos vivenciando os dias finais, lá no pezinho da estátua, né, etc., que a gente já conhece muito bem a história e diversas vezes pregada aqui à frente. Então, como adventistas, nós somos historicistas. Cremos que Deus vai nos revelando a história, para que no revelar pela história, a gente vá se preparando, ou nós vamos nos preparando para o glorioso encontro com o Senhor. Aí, a nossa preocupação, cuidado com o sensacionalismo de muitos, mesmo em nosso meio. Mesmo em nosso meio, tome cuidado com o sensacionalismo de muitos. Temos alguns vídeos aí
de ex-pastores nossos, ou até de alguns pastores também, jubilados, que faz um sensacionalismo tremendo com relação à volta do Senhor. Pouco se vê falar no preparo que precisamos ter diariamente. Mas se não na preocupação, agora o Papa morreu, pronto, agora não tem mais, e agora chegou. É o clima, e esse clima realmente é assim. As igrejas estão se unindo no ecumenismo, etc. Agora vai acontecer. Mas poucas vezes a gente vê alguém, ou deveríamos nos preocupar melhor, crendo no que a palavra de Deus claramente nos diz. Está lá, Gálatas 4, versículo 4. É na plenitude do tempo. Na meditação matinal, Cristo triunfante, página 348, o Espírito de Profecia diz que o programa dos eventos do mundo vindouro está nas mãos de quem? Está nas mãos do Senhor. O mundo não está sem governo. A majestade do céu tem nas mãos o destino das nações. O que mais? Bem como os interesses da sua igreja. Está nas mãos de Deus, não está na sua mão. Não está no retardo, nem no adiantamento. Não existe adiantamento nem retardo. É na plenitude. Porque Deus, no programa dos eventos do final do mundo, Deus está no controle dele. De todos os eventos do final do mundo. Que devemos preocupar como evidências, mas não como ênfase, senão que estejamos preparados. Bom, desejar de todas as nações, na página 18, diz que, mas como as estrelas do vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem o quê? O que diz ali? Adiantamento, o que mais? Nem tardança. Não conhece nem adiantamento e nem tardança. Todos os acontecimentos virão na plenitude do tempo, porque Deus é quem tem o controle do universo. A gente viu aí o período intertestamentário, 400 anos sem profetas ali, falando nada. Depois de Malaquias, aí agora vem Mateus ali, e nesses 4 anos ali, 400 anos, melhor dizendo, nenhum profeta apareceu para falar. E é esse silêncio de Deus tem perturbado muitas pessoas em redor do mundo e muitos cristãos. O silêncio de Deus e a sua aparente demora tem perturbado a mente de muitos cristãos, ou tem até muitos cristãos desistindo daquilo que uma vez ele professou. Bom, Mateus 24, verso 3, a Bíblia diz: dize-nos quando estas coisas, ou quando estes sinais haverão de acontecer, da tua vinda e da consumação do século. Curiosidade. Ser curioso não tem mal nenhum. Não tem pecado nenhum ser curioso. E nós somos tendentes à curiosidade. Os discípulos falaram isso com Cristo na hora, não é? Por favor, dize-nos quando vão acontecer essas coisas. Agora eu pergunto: marcou Cristo, ou disse Cristo alguma data? Não. Cristo orientou sinais, ou sinalizou com essas coisas, mas não dizendo nem o dia e nem a hora. Eu não sei se você já recebeu, em algum momento, você recebeu no WhatsApp aí alguma mensagem de alguém dizendo essas coisas. 2027, Cristo vai voltar. Em outubro de 2027. Outubro de 30, Cristo vai voltar, porque eu já recebi. E nós temos alguns aí no YouTube falando essas coisas.
Não gostaria de citar assim publicamente, irmão, mas tem hora que é preciso a gente citar. Mas alguém já recebeu alguma mensagem de Samuel Ramos aqui? Por favor. Um ali recebeu. Pastor Samuel Ramos é um pastor. Pastor Samuel Ramos. Pastor Samuel Ramos, ele é um pastor nosso jubilado. Viveu um bom tempo lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil agora, etc. E tem escrito algumas coisas, ou diria muitas coisas, que são contrárias à teologia adventista. Já foi chamado pela Andrews, foi chamado aqui pelo NASP, numa época aí, para dar seu testemunho com relação a algumas profecias que ele interpreta como ele deseja interpretar, para ele dar razão da fé dele com relação a coisas que fogem ao princípio teológico que a igreja defende. E ele simplesmente resolve não querer obedecer a essas orientações e seguir a vida dele lá, de aposentado, lá, jubilado, etc. Então, tome cuidado com isso. Dia desse eu recebi a sogra da minha filha lá, recebeu uma mensagem dele dizendo: por favor, venda seu apartamento, casa, o mais rápido possível e vá para a roça. E ela ligou para mim apavorada. Quem gosta de roça, levanta a mão. Porque a minha também está aqui, ó. Não tenho dinheiro nem perspectiva para comprar roça. Mas eu gostaria de ter um pedacinho de roça lá, sem problema. Se você quiser fazer uma casinha do profeta lá e me chamar, eu vou. Agora, queridos, escutem. Imagine se todos nós aqui pensássemos em morar na roça. Vocês já imaginaram a pregação do evangelho, como é que fica? A ênfase é pregarmos o evangelho eterno. As pessoas têm um pedacinho de roça lá, não tem problema nenhum. Vai lá, não é? Planta lá. Me chama para colher na época, que eu também vou ajudar. Sem problema nenhum. Agora, ficar lá definitivamente, é preciso a gente ter cuidado com essas coisas. Não estou aqui condenando, nem julgando ninguém, até porque não tem autoridade para isso. Agora, escutem, nós temos um número infinitamente maior do que a gente possa imaginar de pessoas que moram onde? Nas grandes cidades. As cidades estão inchadas de pecadores que precisam ouvir o evangelho eterno. Aí você pode dizer assim: que seja eu, que seja outro que pregue, não eu. Tem muita gente para pregar. Isso é verdade? Isso é correto? Então precisa ter cuidado com essas coisas, porque Satanás, ele é astuto para juntar o erro, quando diria assim, meias verdades ou verdades, para confundir a mente. E ela ficou apavorada. Calma, irmã, você não vai vender nada, absolutamente. Não tem nada que vender agora. Já que a sua família tem uma terrinha lá em Alfredo Chaves, por ali, vai lá, vamos plantar algumas coisas, etc. Tal, mas não ir para lá definitivamente assim, vender de uma hora para outra. Tal. Então, esses profetas da rapidez, do sensacionalismo, etc., nós temos em grande número, mesmo em nosso meio. Bom, eu aqui coloquei essa... A curiosidade é própria de quem? É própria do homem, não é? E foi pela curiosidade que eles caíram. Agora, junto veio a teimosia, o que mais? Junto veio a desobediência. Quando deveria ter vindo um assim, diz o Senhor. Se Deus disse, Deuteronômio 29, as coisas claras estão para nós e para os nossos familiares, não é? Mas as coisas escondidas estão para quem? Para Deus. Data da volta de Cristo definitivamente está escondida com o Senhor. Acabou. Nós temos evidência de sinais, mas de data está com o Senhor. Bom, aí
quando começam esses acontecimentos a aparecerem com muita evidência, ecumenismo, decreto dominical, morte do Papa, que mais? Questões climáticas, aí começa a inquietação, mesmo no mundo e mesmo dentro da nossa igreja. É agora, vai ser agora, está próximo, é de certo, e fica aquela inquietação. Um frenesi é criado dentro do nosso coração ou dentro da nossa mente. E nem nos preocupamos, às vezes, em achar que o ideal é estarmos nos preparando para a volta de Cristo. Era o preparo. É o preparo para a volta do Senhor. Essa tem que ser a ênfase. Não haverá nem retardo, nem adiantamento. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, senão nem os anjos. Somente meu Pai. Determinado? Ok. Está determinado. Eu colocar pontos de interrogação naquilo que Deus já colocou um ponto final, não é de origem divina. É de origem diabólica, satânica. Eu estar colocando ponto de interrogação no que Deus já pontuou. O dia e a hora ninguém sabe. Assim como o dia e a hora ninguém sabe quando vem um ladrão. E Jesus deixou muitos textos da Bíblia mostrando isso claramente. Não vamos ler segundo São Pedro capítulo 3, verso 8, mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E no final a ênfase é que nós devíamos nos preparar para esse glorioso encontro. Bom, eu estou terminando com alguns textos aí. Aí está escrito, por favor, leiam. Precavenham-se todos os nossos irmãos. E que mais? E irmãs de qualquer um que marque tempo. Se precavenha dele. Tomem cuidado com essas pessoas que marcam tempo para a volta de Cristo. Se precavenham deles. Para o Senhor cumprir a respeito da sua vinda ou cerca de qualquer outra promessa especial que ele tenha por ele feita. Não vos pertence saber os tempos, estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Falsos mestres, escutem, falsos mestres podem parecer muito zelosos. Olha, isso é uma arma. Muito zelosos da obra de Deus e pode depender meios para apresentar ao mundo a igreja e as teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, suas mensagens é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se lhes fazer oposição. Devemos fazer oposição a eles. Não porque eles sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Está lá na Igreja Remanescente, página 51. Entende? Então misturam as coisas. E não é porque sejam pessoas ruins, mas é porque mistura a verdade com o erro. E como nós somos curiosos, a tendência é de querer aceitar essas coisas com muita facilidade. Bom, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, que diz ali? Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de quem? De Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1. Não devemos. Irmãos, alguns estão tendo uma fotinha disso aí. Se vocês desejarem, tudo isso aí está lá em cima, ali com o menino, tá? O sermão todo. Então, se alguém desejar, pega o PowerPoint lá e copia, que está com ele lá, tudo que nós estamos passando aqui. Então, queridos, escutem. Não haverá mais mensagem de tempo. De tal maneira que pastor fulano de tal é meu amigo.
pastor fulano tal trabalhou não sei aonde, foi presidente não sei de onde, e ele mandou para mim uma mensagem dizendo que Jesus deve voltar em 2027, 2028, 29, 30, sei lá que dia, que ano for. Não creia nisso, porque no plano de Deus não tem adiantamento e nem retardo. Muitos que se chamam, olha esse pensamento aí, muitos que se chamam pelo nome de adventistas, têm marcado o quê? Tem marcado o tempo. Vez após outra tem sido marcada uma data para a vinda de Cristo, mas resultaram em repetidos fracassos. O texto exato, o tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além. Eu achei esse texto fantástico. Além de quê? Além do conhecimento dos mortais. Além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabe nem o dia nem a hora. Naquele dia nem a hora, nem o filho, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai. Estou dizendo isso, meu irmão, porque nós somos curiosos com muitas coisas. De vez em quando alguém pergunta para mim, se lá no céu, olha que tipo de coisa de pergunta. Será que lá no céu, doutora Shirley, vai ter banheiro? Por que você está perguntando isso? Não, porque eu vou comer e eu não sei se tem... Eu estou preocupado com o banheiro no céu. Eu dizer, olha, se eu for te responder assim humanamente, eu vou dizer que Deus nos criou tão perfeitamente, nós vamos nos alimentar e sinteticamente, o pleonasmo aí, mas sintetizar o que eu comi, de tal maneira que eu não vou excretar nada. Se eu fosse falar assim, podia ser uma coisa. Mas como eu tenho um aparelho digestivo, não é? De 8 metros, o delgado, 3 metros lá, o grosso, 11 metros, etc. Que é uma luta para se colocar para fora aquilo que você comeu de forma errada ou excessiva. No céu, imagina que não vai ter nada disso. Mas o cara está preocupado se ele vai urinar ou excretar no céu. Irmãos queridos, escutem. Preparação para você estar lá em ordem, sem envelhecer, ser jovem, não é? Ser jovem aos 100 anos, diz a Bíblia, etc. Então, queridos, essa tem que ser a nossa maior preocupação. Preocupação maior tem que ser com preparo. Quando se erguem questões, olha, outro texto maravilhoso esse. Quando se erguem questões sobre os quais nos achamos incertos, na dúvida, perguntemos: o que diz a Bíblia? O que diz a Escritura? Se ela guarda silêncio com tal assunto, não se torne ele objeto de discussão. Que os que desejam novidade, busquem novidade na vida, naquela novidade de vida, que provém do novo nascimento. Purifique ele a alma, pela obediência da verdade, e proceda em harmonia com as instruções que Cristo deu. Obreiros Evangélicos, página 314. Se não está revelado, se eu não sei, fique em silêncio que é melhor. Não é? Fique na sua, como a gente fala. Fica na sua, fica aí tranquilo, etc. Que Deus, na plenitude do tempo, vai resolver e determinar as coisas. Repetir aí, não é? O mundo não está sem governo, a majestade do céu tem nas mãos o destino das nações, bem como os interesses da sua igreja. Meditação matinal, Cristo triunfante, página 348. E nisto é que cremos, ou nisto cremos dessa forma, que o Senhor está no controle. Considerando, Amós 4,12, já conhecemos, né? Prepara-te, Israel. Considerando a brevidade do tempo que nós estamos vivendo, nós como povo devemos vigiar e orar. E em caso algum, permitir que sejamos desviados da solene obra de quê? De preparação para o grande acontecimento que está à nossa frente. Testemunho para a igreja
volume 4, página 307. Então, preparação. Que estejamos preocupados com a obra de preparação do nosso ser. E concluindo aí, o Senhor, olha esse texto na linguagem, eu acho que foi na linguagem de hoje, não coloquei ali. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, não seremos. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Deuteronômio 29 é aquilo que está claro, é para nós, e aquilo que está escondido é para o Senhor. É esse mesmo texto aí. Hoje é feito de quê? De escolhas. E o nosso desejo, a nossa petição, a nossa amada igreja aqui, é que realmente a nossa escolha seja seguir o quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus revelou bondosamente e amavelmente, para que no período de santificação, de preparação para o glorioso encontro com o Senhor, estejamos aptos para receber dele a coroa da vida eterna. Deus nos ajude e nos abençoe.